Obrigado, irmão Vinícius. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém? Eu junto minha voz à voz do Roberto. Cada domingo é especial, não é, Roberto? Sempre. Sempre, sempre. É tão bom nós estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, unidos pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor, não é mesmo? Vamos lá. O nosso tema de hoje, e eu agradeço o pastor Ramires por ter me dado esse tema tão maravilhoso, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui para aprender sobre desenvolvendo qualidades pessoais através da ação do Espírito Santo. E não há como nós minimizarmos a necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Não há como. É fundamental o cristão ter esse revestimento, essa capacitação do Espírito Santo para desenvolver qualquer atividade na sua vida, seja ela dentro da igreja ou fora dela. Amém? Então, a presença do Espírito Santo na vida do crente, ela é fundamental. Aliás, nós podemos afirmar que não existe cristão sem a presença do Espírito Santo, não é verdade? Você pode ser qualquer coisa. Você pode falar que é, mas se o Espírito Santo não estiver presente na sua vida, você pode ser qualquer coisa, menos um cristão. Nós podemos falar que as qualidades de uma pessoa podem ser descritas de várias formas. Elas podem ser vistas como as características positivas ou virtudes que alguém possui. Essas qualidades, que nós conversaremos logo mais, definem como uma pessoa interage com o mundo ao seu redor. E olha que importante, vai definir como ela trata os outros ao seu redor. Cada indivíduo possui um conjunto único de qualidades que o diferencia dos demais e torna suas condições únicas para o mundo. Desenvolver qualidades espirituais, presta atenção nisso que eu vou dizer, por meio da ação do Espírito Santo, é uma jornada espiritual transformadora. Nós não podemos utilizar a síndrome de Gabriela. Lembram da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Para o crente, isso não cabe. Não combina, não tem cabimento. O Evangelho nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então nós temos essa proposta de novidade de vida a cada dia, a cada manhã, por mais falhos que nós sejamos. A crença central, meus irmãos, é que o Espírito Santo ajuda-nos a crescermos diante dessas virtudes, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Reconhecem essa lista, não reconhecem? Isso, amém. Isso envolve abrir-se à orientação e direção do Espírito Santo e permitir que esses atributos divinos moldem e melhorem o caráter e o comportamento diários. Irmãos, como isso é difícil na nossa vida. Melhorar o nosso caráter e o nosso comportamento diário. De uma vez por todas, nós como cristãos, nós precisamos compreender que nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. Então o nosso caráter não pode ser moldado pelo caráter do ímpio. Não pode ser moldado pelo caráter do mundo. A nossa régua é muito diferente. Aliás, a nossa régua é muito alta. Afinal de contas, o nosso modelo é o próprio Jesus, amém?
Então eu fico muito triste, eu fico muito incomodado ao mesmo tempo, quando os crentes dos nossos dias ficam colocando-se no mesmo patamar, no mesmo degrau dos ímpios, daqueles que não conhecem a graça ainda, e moldam a sua vida exatamente da mesma maneira. De que forma? Direcionam os seus negócios, tratam a sua esposa, tratam os filhos, consomem os mesmos conteúdos do seu amigo do trabalho, do seu amigo da universidade, que não é crente, do seu vizinho que não é crente. Então nós precisamos, na verdade, entender de uma vez por todas que nós temos um chamado. Nós fomos escolhidos para sermos um povo santo, um povo separado. Amém, igreja? As 3 primeiras coisas que eu vou mostrar, as 3 primeiras imagens, nos levam, ou tem essa capacidade de nos levar a um renovo espiritual, que é uma coisa que nós temos orado, para que Deus derrame um renovo espiritual sobre a IBSM, para que o Senhor derrame novidade, que o Senhor derrame um amor no nosso coração, um amor transformador. Nós primeiro precisamos orar e meditar. É necessário que nós reservemos um tempo diário para orar e meditar, buscando a presença e a orientação do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, um dos momentos mais gratificantes do meu dia é quando eu chego em casa, em torno da meia-noite, não importa a hora, meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, não importa a hora, mas é aquele momento que eu tenho a oportunidade de pegar a minha Bíblia nas mãos. Como eu amo a palavra do Senhor, amados. Aproximar a Bíblia, folhear aquela Bíblia e escolher uma passagem e ler aquela passagem, permitir que o Espírito Santo me ensine através daquela passagem. E aí depois vem aquele sono tão gostoso. Por quê? O contato com a palavra é fundamental para o crente. É essencial. É inquestionável a necessidade do cristão de se aproximar dessa palavra diariamente. Orar, meditar, ler as Escrituras e refletir. Refletir e buscar arrependimento. Refletir sobre as ações e atitudes, buscando arrependimento e transformação pessoal. As 2 próximas nos vão encaminhar, direcionar para o serviço e ao voluntariado. Aliás, são as 2 coisas que nós vamos focar neste ano na igreja, não é, pastor Ramires? Esse renovo espiritual e o voluntariado. Então nós queremos demonstrar aqui a importância de nós nos reunirmos como igreja e cultuar ao Senhor. Participar ativamente da igreja, dessa comunidade de fé, compartilhando experiências e aprendendo uns com os outros. Irmãos, há tanta sabedoria nesse ambiente, há tanta qualidade. Basta que nós nos conectemos uns aos outros. Há tanto de Deus aqui nesse lugar. Nós precisamos aprender a caminhar uns com os outros, porque assim nós vamos mais longe. E isso vai nos levar ao servir ao próximo, praticando atos de bondade e serviço, seguindo o exemplo de amor ao próximo. Esta é a missão da IBSM para este ano. Para que possamos entender qual é o ministério do Espírito Santo na nossa vida, eu convido os irmãos a lerem comigo agora, nós vamos para a Bíblia. Efésios, capítulo 1, versículo 13. E o texto diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Lá na minha classe do Espírito Santo eu tenho chamado esses versículos de dinâmica da salvação.
Eu quero mais uma vez frisar aqui que falar sobre o poder do Espírito Santo, não há como nós exagerarmos na importância do Espírito Santo na vida do cristão. Porque se não fora pela obra do Espírito Santo na nossa vida, dificilmente nós estaríamos aqui hoje à noite. Há tanta coisa para nós fazermos. Há tantos convites que nos querem tirar dessa comunhão. Nós não estaríamos aqui porque é o Espírito Santo que ministra em cada um de nós. É o Espírito Santo quem regenera a nossa vida em primeiro lugar. É Ele que vai abrir os nossos olhos espirituais. É Ele que arranca de nós o coração de pedra e coloca um coração novo, um coração de carne. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo quem nos foi dado como penhor, como garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo quem nos dá dons. É o Espírito Santo que age em nós e produz o fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita com poder para vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nesse texto está dizendo o seguinte: quando você ouve o Evangelho e você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e coloca um selo em você. Assim você se torna propriedade exclusiva de Deus. E eu gosto dessa ideia do selo, porque é um símbolo conhecido de todos nós. O que esse símbolo significa para nós, amados? Significa que quando você coloca um selo em algo, você está dizendo: isto é meu. Ninguém toca, ninguém mexe. É por isso que a Bíblia vai dizer: quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você é propriedade de Deus. Você está seguro nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, o selo testifica que você é uma obra genuína de Deus. Quando você põe um selo, você está dizendo: isso aqui tem qualidade. Vejamos a nossa experiência diária. Quando nós vamos a alguma compra no supermercado, nós procuramos algo que tenha um selo. Um carimbo do CIF, por exemplo, não é isso? Aquilo quer dizer que foi inspecionado, que aquilo tem qualidade. E em terceiro lugar, o selo significa que o que foi feito em você é inviolável. O Espírito Santo trabalha aquilo que nós chamamos de segurança da salvação. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu tratei com você sobre a segurança da salvação e a certeza da vida eterna, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Glória a Deus. Vamos ao versículo 14. Que é a garantia é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu vou me deter por alguns segundos nessa palavra penhor, porque a palavra penhor é uma palavra também conhecida nossa. É uma palavra comercial, mas eu quero chamar a sua atenção por um detalhe. Ela também é uma palavra relacional. Vejamos. O penhor, nos tempos bíblicos, era conhecido naquela época como um anel de noivado. O noivado naqueles dias era muito mais solene e sério do que é nos nossos dias. O noivado era feito mediante a presença de testemunhas. Era uma espécie de casamento. A única diferença do casamento, propriamente dito, é que não havia ainda a intimidade do casal, porque os noivos ainda permaneciam morando na casa dos pais, porém, estavam legalmente comprometidos. Irmãos, como Deus não é homem para mentir,
Como Deus não é aquele que faz um compromisso que não vá cumpri-lo. Como Deus não é o homem que faz uma aliança e quebra a aliança. Quer dizer que quando você ouviu o Evangelho e foi convertido pelo Espírito Santo, foi dado para você como herança, solene, segura, inviolável, um penhor. Deus está dizendo o seguinte: o que eu comecei a fazer na sua vida, eu vou completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Eu não desistirei de você, eu não vou abrir mão de você, eu não vou largar você no meio do caminho. Amém, igreja? É isso que Deus faz conosco. Coloca um selo, e o selo é o penhor, é a garantia que esta obra que o Senhor começou a fazer em mim, começou a fazer em você, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós sabemos, eu quero agora usar as palavras do apóstolo Paulo, eu sei que não atingiu o alvo ainda. Você também sabe, não sabe, irmão, que nós temos falhas na nossa vida. Nós temos muitas falhas. Agora, sendo ministrados e capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, nós podemos prosseguir até alcançarmos o alvo que está proposto para nós através do discipulado de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Agora, eu quero olhar com você para Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. E a palavra diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no seu coração, mediante a fé. E oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, permaneçam fiéis. Amém? Até aqui. O Espírito Santo nos é dado para que nós sejamos, em primeiro lugar, revestidos de poder. Que poder é esse que o Espírito Santo nos capacita e nos reveste? Irmãos, poder para viver. Poder para morrer. Poder para perdoar. Poder para enfrentar as dificuldades da vida. Poder para enfrentar as tristezas que se impõem sobre nós. Poder para enfrentar as enfermidades. Agora notem uma coisa, que esse poder não é algo sensacionalista. Não é algo espetaculoso. Porque nós somos levados por uma cultura que nós queremos como se transformar em super-heróis. Quem aqui não gostaria de ter os superpoderes do Homem de Ferro, por exemplo, não é? Superman. As crianças adoram o Homem-Aranha, não é isso? Superpoderes. Espetaculares, espetaculosos, não é isso? Mas o nosso chamado é sendo revestidos por esse tão grande poder. Temos a capacidade de viver, em primeiro lugar, uma vida digna, que glorifique e exalte o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Temos que ter isso em mente todo momento. Poder para viver, poder para enfrentar a morte, poder para enfrentar as enfermidades. E esse poder, notem, é no interior. E percebam que ele vai transbordar, não em efeitos especiais do cinema, mas em primeiro lugar nas suas palavras, nas minhas ações e nas minhas reações, as minhas atitudes na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Aí que o Espírito Santo quer que nós sejamos totalmente diferentes. Enfim, o Espírito Santo quer estar agindo em toda a dinâmica do nosso cotidiano. Amém, igreja? Mesmo quando não tem ninguém nos observando. Olha que desafio gigantesco, não é isso? Grande.
sugere uma pergunta: como posso saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Porque eu disse aqui que não são evidências externas, espetaculosas, nem espetaculares, não é isso? E eu chamo a atenção para a expressão que nós lemos, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. A evidência aqui, amados, é se Cristo é o Senhor da sua vida. Eu quero perder um tempinho aqui com vocês, aprendendo um pouquinho sobre essa palavra, esse verbo habitar, que a Bíblia vai usar, que o Novo Testamento vai usar. Há dois tipos de habitação. Há aquela habitação rápida, aquela que a gente aluga um apartamento, uma casa, um espaço pequeno na praia ou no interior, pelo Airbnb. Você vai 1 ou 2 dias. Você, tendo tomado posse daquele imóvel, você não pode mudar a cor da parede, pode? Você pode mudar as cortinas? Você pode trocar a mobília? Não pode. Esta é esse tipo de habitação rápida. Infelizmente, alguns de nós temos permitido que o Espírito Santo habite na nossa vida somente dessa maneira, de maneira muito rápida. E nós não permitimos que Ele faça as mudanças necessárias na nossa vida. Porque, afinal de contas, nós não entregamos as chaves da nossa casa para Ele. A ideia aqui do apóstolo ao escrever é dizer que para Jesus assim, você é o dono da casa. Você pode fazer as reformas que forem necessárias. Você, Jesus, pode trocar todos os móveis, pode trocar as cores da parede, pode fazer o que quiser nessa casa, porque essa casa é sua. E nós sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando nós entregamos a chave da nossa casa para Jesus, falando assim, Senhor, o Senhor é o dono dela. E não somente da porta de entrada, mas de todas as portas e de todas as gavetas que nós achamos que podemos esconder alguma coisa do Senhor Jesus. Nós podemos falar assim para Jesus, Jesus, entra em cada compartimento que eu tranquei muito bem. Entra lá naquele lugar e muda. Arranca a ansiedade, arranca a depressão, arranca a mentira, arranca a inveja, arranca tudo isso e faz tudo de novo, porque o Senhor é o dono da minha casa. E a casa aqui, a Bíblia fala, é a sua vida, é o seu coração, igreja. Nós seremos cheios do Espírito Santo e seremos reconhecidos se o Senhor Jesus for o dono da casa. E dizer para Ele assim, Senhor Jesus, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem toda a liberdade para fazer a mudança que o Senhor achar necessária. Amém, igreja? Amém. Vejamos agora Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, será que é possível nós entristecermos o Espírito Santo? É possível. E o contexto aqui, meus irmãos, de não entristecermos o Espírito Santo começa no versículo 25, não será projetado ali, mas eu vou falar para a igreja o que diz o versículo 25. Nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Não ficar irado a ponto de pecar. Não dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificação. Amém, igreja? Quando nós agimos dessa maneira, nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Agora,
Vamos trazer uma aplicação aqui para nós. Quando nós entramos aqui nesse local, separado, reservado, o qual chamamos de templo, há coisas que aqui nós não fazemos. Não é verdade? Porque aqui não é uma praia. Aqui não é um shopping center. Aqui nós tomamos cuidados com as palavras e com os gestos, não é isso? E está certo nós agirmos dessa maneira. Está certo. Mas a Bíblia ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe qual é o templo que Deus habita, igreja? É o seu coração. É a sua vida. É o seu corpo. E a Bíblia afirma que você é o templo do Espírito Santo. E a ideia aqui é a ideia do templo judaico, onde existiam aqueles 3 compartimentos que são separados assim. Na parte externa, o espaço dos gentios, não é isso? Dado mais alguns passos, outro espaço mais reservado era o lugar santo. Dados mais alguns passos, um lugar reservadíssimo, chegamos no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Irmãos, quando a Bíblia fala que você é o templo do Espírito Santo, eu gosto muito de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, ora, vocês não sabem, vocês ainda não se deram conta que vocês não pertencem mais a vós mesmos, mas que fostes comprados, e agora o Espírito Santo do Senhor habita em cada um de vocês. Então, igreja, nós não podemos definitivamente fazer tudo aquilo que a nossa carne almeja. Sabe quando nós estamos diante daqueles desejos insaciáveis, que nós achamos que nós não conseguiremos escapar de pecar? E a outra palavra que diz em Hebreus o seguinte, ora, vocês pecam muito fácil, sabe por quê? Diante do pecado, vocês ainda não lutaram até sangrar. Quem de nós aqui já lutou contra o pecado até sangrar? Muito ao contrário, na verdade nós, eu me incluo nesse hall, nesse grupo, muitas vezes nós cedemos com muita facilidade. Nós cedemos, basta um pequeno convite. Nós baixamos a guarda. E nós entristecemos o nosso Deus. Entristecemos o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai nos ensinar o seguinte, que se o Espírito Santo habita dentro de nós, nós não podemos viver de maneira incoerente com a ação do Espírito Santo. Porque se assim nós fizermos, ele se entristecerá. Amém, igreja? Amém. O desafio é nós meditarmos nessa palavra. Meditarmos nela. Queridos, eu quero concluir essa mensagem. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Eu quero falar com a igreja agora, o que acontece na minha vida e na sua vida, quando nós nos aproximamos do Senhor, a tal ponto de nós alegrarmos o coração de Deus com a nossa própria vida. Ou seja, que nós não vivemos de maneira incoerente, pelo contrário, a nossa vida é tão linda, tão linda, tão linda, que além de nós impactarmos aqueles que estão ao nosso redor com o nosso jeito de viver, nós estaremos alegrando o coração do nosso Rei, do nosso grande Deus, amém, igreja? O que acontece com uma pessoa que anda com Deus? O que acontece quando nós vivemos no caminho de Deus? E eu leio aqui agora, Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Gostaria que a igreja prestasse atenção. Quando nós andamos com Deus, Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar.
Eu gosto tanto dessa frase. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Agora, prestem atenção no que eu lerei agora para a igreja. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra. E quando eu li isso aqui, eu lembrei do pastor Ramires. Nesses últimos tempos, eu não tenho conhecido uma pessoa com as palavras doces, com o conselho certo, com a atitude correta para aquele momento, como o nosso querido pastor Ramires tem tido nesses últimos dias. É uma preciosidade caminhar ao seu lado, pastor Ramires. É um privilégio tê-lo ao nosso lado. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão e o amor e o compromisso que a igreja tem com esse nosso amado pastor, porque em nenhum momento, mesmo diante das maiores dificuldades, ele já forçou a barra com a igreja? Não. Ele sempre tem finalizado a sua fala assim: tudo é de Deus, tudo é dele, e a honra e a glória sejam dados a ele. Não é isso, pastor? É um homem que nós precisamos caminhar ao lado dele. E quando nós nos entregamos a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e não precisa forçar a barra de fato, porque o Espírito Santo já nos constrange, e já nos impulsiona a nós adorarmos o Senhor com as nossas finanças, com aquilo que nós temos, para o pagamento dessa propriedade. Quando nós nos importamos com compromissos reais e verdadeiros, não há necessidade de forçar a barra, porque o Espírito Santo nos impulsiona a uma vida de serviço. Porque o Espírito Santo está nos capacitando e nos ministrando. E querem ver mais uma coisa? Nós nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas qualidades e habilidades para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? É assim que um cristão age. Tudo que nós fazemos, em primeiro lugar, pensemos o seguinte: o que eu estou fazendo? Eu estou honrando e glorificando Jesus na minha vida? Ele pode participar dessa roda de conversa? Ele pode participar desse ambiente que eu estou? Ele faria o que eu estou fazendo? Se a resposta for negativa, nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo que nos tem selado para o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe e nos impulsione para esse tempo de renovo espiritual e de serviço ao próximo. Amém, igreja? Deus abençoe a todos.